Minha mãe me humilhou no velório do meu irmão dizendo que eu deveria ter morrido no lugar dele, até o padre abriu a carta que ele deixou. Eu nunca pensei que um dia eu me lembraria do cheiro de flores misturado ao da morte com tanta nitidez. O velório do meu irmão, Daniel, foi o dia em que minha vida quebrou de um jeito que não parecia ter conserto. Ele tinha 26 anos. Morreu em um acidente de carro, voltando de uma viagem de trabalho. Ele era o filho perfeito, estudioso, educado, atleta, com uma carreira em ascensão e um sorriso que fazia todos acreditarem que a vida ainda tinha algo de bonito. Eu era o oposto. Pelo menos era assim que minha mãe me descrevia para parentes, vizinhos, desconhecidos. Eu era o filho problema, a sombra, a decepção. Sempre me compararam com Daniel. Desde criança. Se ele tirava 10, eu tirava 7, e o meu 7 era motivo de bronca. Se ele era elogiado pelos professores, eu era chamado de preguiçoso. Quando ele entrou na faculdade de engenharia, eu ainda tentava decidir o que queria da vida. E então, no dia em que eu deveria estar de luto por perder o único irmão que, apesar de tudo, sempre estendeu a mão para mim, minha mãe fez questão de esmagar o pouco que restava de mim. Na sala do velório, lotada de pessoas, com o caixão aberto à frente, ela se aproximou de mim. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não pela dor, eram vermelho de raiva, de amargura. Eu tentei abraçá-la. Estendi os braços, mas ela se afastou, como se eu fosse veneno. E então, diante de primos, tias, vizinhos e até desconhecidos, ela disparou. Você devia ter morrido no lugar dele. As palavras dela ecoaram como uma sentença. Houve um silêncio pesado. Lembro-me de sentir a garganta travar, o rosto queimar. Tentei sorrir, como se fosse uma piada de mau gosto, mas ninguém riu. Vi olhares atravessados, gente cochichando. Meu pai abaixou os olhos, incapaz de me defender. Eu fiquei ali, congelado, ouvindo os sussurros se multiplicarem, como se minha existência fosse um erro. Aquela frase me despedaçou. Eu já tinha ouvido insinuações durante a vida, mas nunca de forma tão direta. Na frente de todos, ela me condenou. A mãe que deveria me proteger. A mãe que eu ainda, de algum jeito infantil, tentava agradar. Não consegui chorar. Fui até o banheiro da funerária e me tranquei. Olhei no espelho, meus olhos marejados, minha expressão cansada. Eu me perguntei, será que ela realmente acreditava nisso? Que minha vida valia menos do que a dele? Que eu não passava de um peso inútil? No entanto, no meio de toda aquela dor, uma lembrança me atravessou. A última vez que vi Daniel, 2 dias antes do acidente. Ele me ligou e insistiu que nos encontrássemos. Sentamos em um bar qualquer, ele pediu 2 cervejas e ficou olhando para mim como quem queria dizer algo, mas não tinha coragem. No fim, ele só disse, um dia você vai entender. Eu não entendi. Só achei estranho o tom, mas ele sempre foi um cara cheio de frases enigmáticas. Agora, tudo fazia ainda menos sentido. Durante o velório, o padre que faria a missa de corpo presente pediu licença à família. Ele segurava um envelope branco, com a caligrafia do meu irmão. Disse que Daniel tinha deixado uma carta com ele, pedindo para que fosse lida naquele dia, no final da cerimônia. Meu coração disparou. O que Daniel poderia ter escrito? Eu sabia que, de algum modo, ele pressentia algo. Era como se ele tivesse se preparado para a própria ausência. O padre guardou o envelope no bolso da batina e disse que revelaria no momento certo. Minha mãe, entretanto, me lançou um olhar cortante, como se dissesse sem palavras, seja o que for, não é para você. Eu sabia que não importava o conteúdo da carta, para ela, eu sempre seria o erro. A cada minuto, a sala se enchia mais de pessoas que vinham prestar condolências. Eu me sentia cada vez menor, esmagado pelos olhares de pena, de julgamento, de desprezo. Cada vez que eu pensava em me levantar, sentia as palavras da minha mãe ecoando, você devia ter morrido no lugar dele. Como um mantra cruel. Foi nesse estado que chegou o momento. O padre caminhou até a frente, a sala silenciou. Ele tirou o envelope do bolso, rasgou a aba com cuidado e começou a ler. Eu prendi a respiração. Se vocês estão ouvindo isso, é porque eu já não estou mais aqui. Escrevo esta carta porque deixei coisas que preciso dizer. Principalmente a você. Naquele instante, o padre parou. Ele ergueu os olhos e encarou diretamente, a mim. Meu corpo gelou. Todos os olhares se voltaram. A sala inteira se inclinou para frente, esperando. Minha mãe, com a expressão dura,
Parecia pronta para rasgar qualquer coisa que viesse do meu irmão em minha defesa. O padre pigarreou, respirou fundo, e continuou. Principalmente a você, meu irmão. Meu estômago revirou. Eu senti a pressão no peito aumentar, como se eu fosse explodir. Meu irmão tinha escrito para mim. Mas o que ele diria? Seria uma despedida? Um pedido de perdão? Ou talvez uma revelação que mudaria tudo? Enquanto o padre ajeitava os óculos e retomava a leitura, todos esperavam pela próxima frase. Eu não sabia se queria ouvir. Parte de mim estava desesperada para entender o que Daniel queria me dizer. Outra parte temia que aquilo fosse apenas mais uma forma de reforçar que eu era um fardo. E então, o padre leu a próxima linha da carta. Principalmente a você, meu irmão. O silêncio que tomou a sala foi tão pesado que parecia que até o ar se recusava a se mover. O padre respirou fundo, ajeitou os óculos, e então continuou a ler a carta de Daniel. Sei que você sempre se sentiu pequeno. Sei que cresceu ouvindo que eu era o exemplo e você era o erro. Mas eu preciso que você saiba a verdade, eu nunca acreditei nisso. Nunca. Pelo contrário. Muitas vezes eu te invejei, porque você tinha coragem de ser quem era, enquanto eu vivia aprisionado nas expectativas de todo mundo. Eu senti o chão fugir sob meus pés. Pessoas começaram a cochichar. Minha mãe endureceu o rosto, as mãos cerradas em punho, como se pudesse rasgar o papel só com o olhar. Você nunca foi o problema da nossa família. O problema sempre foi a forma como te fizeram acreditar nisso. Mãe, pai, vocês não enxergaram. Vocês colocaram um peso nas costas dele que não era dele carregar. Eu vi o quanto ele se esforçava para ter um pouco de carinho e não recebia nada além de comparação e rejeição. O padre engasgou um pouco ao ler a parte seguinte, talvez pelo peso das palavras. Se hoje eu não estou aqui, não quero que esse vazio se torne mais uma corrente na vida dele. Pelo contrário. Quero que, pela primeira vez, vocês olhem para ele como ele realmente é, forte, sensível, com uma vida inteira pela frente. Ele merece viver. Ele merece ser amado. E, mãe, se você tiver coragem de repetir que ele deveria ter morrido no meu lugar, saiba que eu não concordo. Se alguém tinha algo a provar, esse alguém era eu. Ele não deve nada a ninguém. Aquela frase caiu como um trovão. Eu não consegui segurar as lágrimas. As pessoas olharam para mim de outro jeito, não mais como a sombra, mas como alguém que, de repente, ganhava voz através do irmão morto. Minha mãe, no entanto, levantou-se furiosa. Isso é mentira! Ela gritou, avançando em direção ao padre. Meu filho jamais escreveria algo assim. Isso é invenção. O padre, firme, ergueu a carta diante de todos. Esta é a caligrafia dele. Guardada comigo, entregue em confiança. E ninguém aqui pode negar. Os olhares se voltaram para minha mãe. Pela primeira vez em anos, eu vi vergonha nos olhos dela. Mas, como sempre, em vez de recuar, ela atacou. Apontou o dedo na minha direção e cuspiu as palavras. Você manipulou ele. Sempre colocando ideias na cabeça do seu irmão. Você sempre foi uma má influência. Eu tentei responder, mas a voz não saía. Era como se um nome apertasse a garganta. Alguns parentes começaram a intervir. Minha tia, irmã dela, se levantou e disse: Basta, Helena. O Daniel deixou claro. Chega de perseguir esse menino. Outros concordaram. A sala, que até então me esmagava com olhares de desprezo, começou a se dividir. Eu vi pessoas se levantando para me abraçar, me dando tapinhas no ombro, sussurrando que sentiam muito, que nunca tinham percebido que eu passava dentro de casa. Mas minha mãe não recuava. Ela saiu da sala batendo a porta, como se fosse a vítima da situação. Meu pai, encolhido, seguiu atrás, sem coragem de olhar para mim. Quando a cerimônia terminou, eu me sentei no banco mais distante. Segurava as próprias mãos para não tremer. A carta ainda ecoava dentro de mim, cada palavra de Daniel sendo uma mistura de bálsamo e faca. Era como se ele tivesse tentado me salvar mesmo depois de morto. O padre se aproximou. Ele me entregou o envelope. Dentro, havia mais do que aquela carta lida em voz alta. Havia outra folha dobrada, com uma mensagem só para mim. Minhas mãos tremiam enquanto eu desdobrava. Mano, se você está lendo isso, significa que eu realmente não voltei. Eu precisava que todo mundo ouvisse a primeira parte, porque você merece que a verdade seja dita em voz alta.
Mas agora, essa parte é só nossa. Eu sempre soube que você tinha mais força do que acreditava. Você é capaz de muito mais do que imagina. Prometa para mim que não vai desistir de você. Prometa que vai viver do seu jeito. Se eu tivesse mais tempo, eu teria feito diferente. Mas você ainda tem o seu tempo. Não o desperdice tentando provar nada para ninguém. Eu te amo. Para sempre. Eu não lembro quanto tempo fiquei olhando para aquelas linhas. Minhas lágrimas mancharam o papel, e eu o segurei contra o peito como se fosse o último pedaço vivo dele. Naquela noite, deitado em uma cama que não era minha, na casa de um primo que me acolheu, fiquei ouvindo as vozes da minha mãe ecoando na cabeça. Você devia ter morrido no lugar dele. Mas agora elas se misturavam com a voz de Daniel. Prometa que vai viver do seu jeito. Eu estava dividido. Uma parte de mim queria sumir, desaparecer para sempre, porque aquela ferida aberta pela minha mãe parecia impossível de cicatrizar. Mas outra parte, pela primeira vez, começava a sentir uma centelha de força. Como se, finalmente, alguém tivesse dito, você tem valor. Os dias seguintes foram um inferno. Minha mãe não falou comigo. Ela espalhou entre parentes que o padre tinha manipulado a carta, que eu era um ingrato, que eu estava usando a morte do meu irmão para aparecer. Alguns acreditaram nela. Outros se afastaram dela. A família se dividiu de vez. Eu comecei a ser visto de forma diferente em alguns lugares. Colegas de Daniel vieram até mim, disseram que ele sempre falava de mim, que me defendia, que dizia que eu tinha um coração enorme. Eu não sabia como reagir. Sempre achei que ele fosse o exemplo inalcançável, mas, pelo jeito, ele também se via aprisionado naquele papel. Mesmo assim, a dor não passava. Eu me sentia como se tivesse um buraco no peito. E no fundo, a pergunta martelava, será que minha mãe algum dia seria capaz de me enxergar sem ódio? Ou será que, não importa o que eu fizesse, eu continuaria sendo o filho errado? Na noite do 7º dia após o velório, recebi uma ligação inesperada. Era o padre. Ele parecia hesitante, mas disse que precisava me contar algo. Seu irmão deixou comigo mais do que aquelas cartas. Ah, outra coisa. Algo que ele pediu para eu te entregar pessoalmente. Meu coração disparou. O que poderia ser? O que mais Daniel teria guardado para mim? E, enquanto eu ouvia o padre marcar o encontro, eu percebi que talvez a história do meu irmão ainda não tivesse terminado. Talvez houvesse algo escondido que pudesse mudar tudo de novo. O telefonema do padre naquela noite não saiu da minha cabeça. Ele parecia aflito, quase como se tivesse medo de falar demais pelo telefone. Há outra coisa. Algo que seu irmão deixou para você. Essas palavras ficaram ressoando como um enigma que me tirou o sono. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. O coração batia acelerado, como se eu estivesse prestes a enfrentar uma prova definitiva. Meus olhos ardiam da noite mal dormida, e as lembranças do velório ainda me esmagavam. O rosto da minha mãe, cuspindo aquelas palavras cruéis, você devia ter morrido no lugar dele, voltava como um pesadelo constante. Mas agora havia também o contraste da voz de Daniel ecoando em cada linha da carta, prometa que vai viver do seu jeito. Eu te amo. Por volta das 9 da manhã, fui até a paróquia onde o padre havia marcado o encontro. A igreja estava quase vazia, exceto por algumas senhoras rezando em silêncio. O cheiro de vela queimando misturava-se ao frio do lugar, e eu senti um arrepio subir pela espinha. O padre estava sentado no banco próximo ao altar, segurando uma pequena caixa de madeira. Ele se levantou ao me ver e me chamou com um gesto. Esta caixa foi entregue a mim pelo seu irmão algumas semanas antes do acidente. Ele pediu para que eu só a entregasse a você, caso algo acontecesse. Eu segurei o objeto com as duas mãos. Era pesada, como se carregasse segredos que não queriam ser revelados. Minhas mãos tremiam. A caixa tinha um fecho simples, sem cadeado, apenas uma trava de metal. Olhei para o padre, como se pedisse permissão. Abra, ele disse, com um olhar grave. Respirei fundo e destravei o fecho. Dentro havia uma pilha de envelopes menores, todos com meu nome escrito à mão. Alguns datados de meses atrás, outros bem recentes. E, no fundo, havia um pendrive preto. Senti o coração quase parar. Daniel tinha preparado tudo aquilo para mim. Por quê? O que ele sabia? O que ele queria me mostrar? Abri o primeiro envelope. Era uma carta curta, escrita em um tom íntimo. Se você está lendo isso, então o inevitável aconteceu.
Eu nunca te contei certas coisas porque achei que teria tempo. Mas o tempo não é nosso. Eu preciso que você saiba que existe muito mais sobre mim e sobre a nossa família do que você imagina. Não se assuste. Apenas confie. Você precisa estar pronto para enfrentar verdades que vão doer. Comece pelo pendrive. As mãos suavam tanto que quase deixei a carta cair. Olhei para o padre, que parecia nervoso também. Eu não sei o que há nesse pendrive, ele disse. Mas seu irmão foi claro, é para você, e só para você. Voltei para a casa do meu primo com a caixa apertada contra o peito, como se fosse um tesouro ou uma bomba prestes a explodir. Conectei o pendrive no computador emprestado e esperei. Havia uma pasta com o nome Verdade. Dentro dela, vários arquivos de texto e alguns vídeos. O primeiro arquivo se chamava de Início. Abri. Mano, eu sei que isso vai parecer loucura, mas você precisa confiar em mim. Nosso pai esconde muita coisa. Coisas que mudam completamente a forma como você enxerga nossa família. Se eu não estou mais aí, quero que você continue o que eu comecei. Eu deixei provas. Olhe os vídeos. Com a respiração descompassada, cliquei no primeiro vídeo. Era Daniel, gravando a si mesmo em um quarto de hotel. O rosto dele estava sério, diferente do sorriso confiante que todos conheciam. Eu descobri que o acidente que quase aconteceu comigo mês passado não foi acidente. Alguém mexeu nos freios do meu carro. Eu consegui escapar, mas não contei a ninguém além de você, porque sabia que ninguém acreditaria. Eu tenho suspeitas. E se algo acontecer comigo de verdade, não acredite que foi só destino. Procure nas minhas coisas. Confie apenas no padre. Ele sabe de parte da história. Eu pausei o vídeo, ofegante, as mãos geladas. O que eu estava vendo não fazia sentido. Daniel tinha morrido em um acidente de carro, mas e se não fosse um acidente? Continuei assistindo. Você precisa entender, mãe nunca soube lidar com você, mas isso não é culpa sua. Há algo na nossa história que explica por que ela age assim. Eu descobri documentos, cartas antigas. Mas não tive coragem de confrontar ela. Prometo que, se eu tiver tempo, vou te contar pessoalmente. Mas, se não tiver, as pistas estão no cofre de papai. A senha é a data do nosso nascimento, invertida. Meu corpo inteiro tremia. Eu quase não conseguia respirar. Ele estava dizendo que havia um segredo escondido por nosso pai, e que minha mãe poderia estar envolvida em algo ainda maior. Fechei o vídeo e senti uma náusea subir. Corri até o banheiro e vomitei. A cabeça latejava. Eu não sabia se aquilo era real ou apenas delírio do meu irmão antes da morte. Mas no fundo, uma voz gritava, faz sentido. Durante toda a minha vida, minha mãe me tratou como se eu fosse um estorvo, uma falha. Sempre preferiu Daniel, sempre me empurrou para a margem. Agora eu me perguntava, e se houvesse uma razão mais obscura por trás disso? Naquela noite, não consegui dormir. O pendrive estava ao meu lado, como se queimasse a mesa. Cada vez que eu fechava os olhos, ouvia de novo as palavras do vídeo, se algo acontecer comigo de verdade, não acredite que foi só destino. No dia seguinte, decidi agir. Fui até a casa dos meus pais. Meu pai estava no quintal, regando as plantas, como se nada tivesse acontecido. Ele me olhou sem entusiasmo, apenas um aceno seco. Minha mãe nem sequer apareceu. Esperei até meu pai entrar para o banho da tarde, e então subi até o escritório dele. O cofre estava lá, atrás de um quadro antigo, exatamente como Daniel tinha dito em um dos nossos poucos papos sobre coisas escondidas. Digitei a senha, o nosso aniversário invertido. O cofre se abriu com um estalo metálico. Dentro, havia pilhas de documentos, pastas, e algumas fotos amareladas. Puxei a primeira pasta. Era uma certidão de nascimento. Mas não era de Daniel. Era minha. Só que, havia algo estranho. O nome da mãe não era o da minha mãe. Senti as pernas fraquejarem. Abri outro envelope. Uma carta antiga, escrita à mão, assinada por uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar. O conteúdo era devastador. Se algum dia ele souber a verdade, por favor, diga que eu o amei. Eu nunca quis abandoná-lo. Foi uma escolha imposta. As palavras ficaram borradas pelas minhas lágrimas. Eu não conseguia acreditar. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Quem era eu, afinal? Quem era aquela mulher? E por que minha mãe passou a vida me odiando?
Ouvi passos no corredor. Alguém se aproximava. Guardei os papéis às pressas, fechei o cofre, e quase não consegui esconder o desespero quando meu pai entrou na sala. Ele me olhou fixamente. O rosto pálido, como se já soubesse. E então disse em voz baixa, quase sussurrada: "Você não devia ter mexido aí." O sangue gelou nas minhas veias. Ele sabia. Ele sabia de tudo. Meu pai me olhava como se eu tivesse atravessado uma linha proibida. A respiração dele estava pesada, e o silêncio no escritório parecia sufocante. Eu sentia o coração disparar, as mãos suando, o peso dos papéis escondidos dentro do meu bolso como uma bomba prestes a explodir. "Você não devia ter mexido aí", ele repetiu, a voz baixa, mas carregada de uma gravidade que me fez estremecer. "O que significa isso?" Perguntei, a voz embargada, quase um sussurro. "Quem é essa mulher? Por que o nome dela está na minha certidão de nascimento?" O rosto dele se contraiu, como se mil memórias viessem à tona ao mesmo tempo. Ele passou a mão pelo cabelo, depois fechou a porta do escritório, trancando-a com cuidado. Aquele gesto me gelou por dentro. "Você não entende", ele começou, olhando para o chão. "Não era para você descobrir. Não desse jeito." "Então é verdade?" Pressionei. "Minha mãe, não é minha mãe?" Ele fechou os olhos por um momento, respirou fundo, e então respondeu com a frieza de quem finalmente solta um peso que carrega há anos. "Biologicamente, não." As palavras caíram sobre mim como um raio. Eu cambaleei para trás, encostando-me à parede. Uma parte de mim sempre sentiu que havia algo errado, uma distância inexplicável, um ódio sem motivo. Mas ouvir aquilo de forma tão clara foi como levar uma facada. "Como pôde esconder isso de mim?" Perguntei, a voz falhando. Minha vida inteira, eu me perguntei por que ela me odiava, por que nunca fui suficiente, e você deixou. Você assistiu. Ele ergueu os olhos para mim, e havia lágrimas acumuladas, mas também uma dureza que me assustava. Porque eu não tinha escolha. Não tinha escolha? Gritei, sentindo o peito queimar. Sempre há escolha. Ele se aproximou, abaixando a voz, quase sussurrando. A sua mãe verdadeira foi obrigada a ir embora. Houve um acordo. Eu não podia lutar contra isso. E a mulher que você chama de mãe aceitou você por obrigação. Ela nunca quis. Senti o estômago revirar. Minhas pernas tremiam, mas a raiva começou a se sobrepor ao choque. Então ela passou a vida me torturando porque eu lembrava a ela que eu não era dela? Ele não respondeu de imediato. Apenas ficou em silêncio, e esse silêncio me disse mais do que qualquer palavra. Era confirmação. Quem era ela? Insisti. Quem era minha mãe de verdade? Ele hesitou, e nesse instante, a porta do escritório se abriu com violência. Minha mãe estava parada ali, o rosto distorcido de fúria. Eu sabia. Ela gritou, os olhos cravados em mim. Eu sabia que você não ia resistir. Sempre fuçando, sempre estragando tudo. Então é verdade. Eu respondi, a voz quebrada, mas firme. Você nunca foi minha mãe. O silêncio que se seguiu foi mortal. Ela respirava fundo, os ombros arqueados, como se tivesse esperado por esse confronto a vida inteira. Então, finalmente, cuspiu as palavras. Eu nunca fui sua mãe. E nunca quis ser. O ar saiu dos meus pulmões. Aquela confirmação esmagava qualquer resquício de ilusão. Mas ela não parou. Você arruinou minha vida desde o dia em que chegou. Eu suportei, eu tentei, mas cada vez que eu olhava para você, eu lembrava da mentira que me obrigaram a viver. As veias pulsavam no meu pescoço. Eu queria gritar, eu queria quebrar tudo. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Foi meu pai quem interveio, a voz embargada. Helena, basta. Basta? Ela se virou para ele, os olhos incendiados. Você destruiu minha vida trazendo ele para cá. Você me fez criar um filho que nunca foi meu, enquanto o meu verdadeiro filho, ela parou, respirou fundo, e completou com veneno na voz, o meu verdadeiro filho morreu. Aquilo me partiu em 1000 pedaços. Não havia mais dúvidas. Ela nunca me considerou parte da família. Para ela, eu era apenas um peso, um lembrete de uma história suja. Eu não lembro exatamente como saí daquela casa. Minha memória se turva, como se tivesse apagões.
Só me recordo de estar correndo pela rua, a caixa de madeira ainda apertada contra o peito, o coração em chamas. Passei a noite inteira caminhando sem rumo. As palavras dela ecoavam: o meu verdadeiro filho morreu. Então, quem era eu? De onde eu tinha vindo? Por que fui condenado a viver naquela mentira? Na manhã seguinte, voltei à paróquia. O padre me recebeu com um olhar preocupado. Contei a ele o que tinha descoberto, ou melhor, o que tinha sido jogado na minha cara. Ele ficou em silêncio, ouvindo cada detalhe, até que disse: seu irmão me deixou algo mais. Eu não tinha certeza se deveria entregar, mas agora, acho que chegou a hora. Ele foi até uma gaveta na sacristia e trouxe um envelope grosso. Dentro havia cópias de documentos, fotos antigas, e uma carta de Daniel. Se você chegou até aqui, então já sabe parte da verdade. Eu descobri que você não é filho da Helena. Encontrei registros escondidos no escritório do pai. A sua mãe verdadeira se chamava Ana Clara. Ela foi obrigada a abrir mão de você por razões que ainda não entendi totalmente. Mas desconfio que nosso pai esteja envolvido em algo sujo, talvez até ilegal. Não consegui juntar todas as peças, mas sei que há gente que não quer que essa história venha à tona. Tome cuidado. Se algo aconteceu comigo, não descarte a possibilidade de que tenha sido silenciado. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui terminar de ler. O padre colocou a mão no meu ombro. Seu irmão confiava em você para descobrir o resto. Mas isso é perigoso. Eu não sabia se chorava, se gritava, se desabava de vez. Mas uma coisa era clara: Daniel não tinha morrido por acaso. E minha vida inteira tinha sido construída sobre mentiras. Saí da igreja com a certeza de que não havia mais volta. Eu precisava encontrar Ana Clara. Eu precisava saber quem ela era, por que me deixaram, e o que meu pai escondia. Mas no caminho de volta, enquanto andava pela rua, senti que estava sendo seguido. O reflexo em uma vitrine denunciou a presença de um homem alto, de boné, que me observava a poucos metros. A cada esquina que eu virava, ele também virava. Meu sangue gelou. As palavras de Daniel voltaram à minha mente: não descarte a possibilidade de que tenha sido silenciado. Acelerei o passo, virei em uma rua mais movimentada, e o homem continuava atrás. Entrei em uma padaria, fingindo calma, mas meu corpo inteiro tremia. Ele parou na calçada, me observando pela vitrine, imóvel, como uma sombra. Naquele momento, percebi que a verdade que eu carregava não era apenas um fardo emocional. Era um perigo real. O homem permanecia parado do outro lado da rua, imóvel, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Ele não disfarçava, me observava de forma direta, sem piscar, como se estivesse marcando o território. Meu coração batia tão rápido que pensei que fosse desmaiar ali, dentro da padaria. Peguei um café e fingi normalidade, mesmo com as mãos tremendo tanto que o líquido quase caiu. A atendente perguntou se eu estava bem, e eu só assenti com a cabeça. Esperei alguns minutos, mas o sujeito continuava lá. Foi quando percebi: não era coincidência. Eu realmente estava sendo seguido. As palavras de Daniel no vídeo ecoavam dentro de mim: se algo acontecer comigo de verdade, não acredite que foi só destino. E então o pior pensamento me atingiu: se mexeram no carro dele, se realmente sabotaram os freios, será que agora estavam atrás de mim? Esperei a padaria encher mais. Quando um grupo de estudantes entrou, aproveitei a confusão para sair pelos fundos, por uma porta lateral que dava para uma rua estreita. Corri sem olhar para trás. Meus pulmões ardiam, mas eu não parava. Senti a cada esquina que alguém podia saltar sobre mim. Quando finalmente alcancei uma avenida movimentada, só então diminui o passo. Misturei-me à multidão, tentando parecer invisível. Peguei um ônibus aleatório, só para despistar. Me sentei no fundo, ainda com o envelope de documentos escondido sob a jaqueta. Passei o trajeto inteiro olhando pela janela, procurando rostos conhecidos. Ninguém parecia me seguir, mas a paranoia já tinha se instalado em mim. Quando desci, ao invés de ir direto para a casa do meu primo, decidi mudar de caminho. Eu não podia arriscar. Não agora, não com aquilo que carregava. À noite, trancado no quarto, espalhei os documentos sobre a cama. A carta de Daniel mencionava nossa mãe biológica, Ana Clara. Entre as cópias, havia uma foto antiga de uma mulher jovem, de cabelo escuro, sorriso doce. Atrás da foto, uma anotação rabiscada: Santos, interior. Talvez fosse uma cidade, talvez fosse apenas uma pista de onde ela poderia estar. Meu peito se apertou.
Pela primeira vez na vida, eu tinha um nome, um rosto que poderia me levar à verdade. Mas também tinha medo. Se meu irmão acreditava que alguém poderia ter causado a morte dele para manter essa história escondida, então procurar por Ana Clara poderia ser perigoso não só para mim, mas para ela também. No entanto, a ideia de continuar vivendo sem respostas me corroía. Eu precisava saber quem eu era. Nos dias seguintes, evitei voltar para a casa dos meus pais. Minha mãe me mandava mensagens de ódio: pare de inventar coisas. Você destruiu nossa família. Se fosse homem de verdade, sumia da minha vida. Meu pai, por outro lado, não mandou nada. O silêncio dele era ainda pior. Decidi procurar o padre novamente. Levei os documentos, mostrei a foto de Ana Clara. Ele ficou em silêncio por longos minutos, analisando tudo com atenção. Eu conheci essa mulher. Disse por fim, baixando o tom de voz. Há muitos anos, antes de você nascer. Ela frequentava a paróquia. Era diferente. Muito bondosa, mas parecia carregar um peso enorme. Um dia, simplesmente desapareceu. Ninguém nunca mais soube dela. Meu coração disparou. Você acha que ela ainda está viva? Ele respirou fundo. Não sei. Mas se estiver, provavelmente vive escondida. Se Daniel chegou a essas informações, pode ser que ele já tenha tentado procurá-la. Voltei para casa com a mente em turbilhão. Passei horas pesquisando Ana Clara Santos na internet, sem resultados relevantes. As pistas eram escassas, mas eu tinha a sensação de que ela existia em algum lugar, esperando para ser encontrada. No meio da madrugada, ouvi passos no corredor. Achei que fosse meu primo indo ao banheiro, mas algo me fez levantar. Quando abri a porta, vi pela janela uma sombra no quintal. Alguém estava ali, parado, observando a casa. Meu sangue gelou. Corri até o quarto do meu primo, o acordei às pressas. Quando voltamos à janela, a sombra já tinha sumido. Na manhã seguinte, a cerca estava arrombada. Não levaram nada. Só queriam mostrar que podiam entrar. Era claro, estavam me vigiando. Queriam que eu soubesse que não estava seguro. Foi nesse ponto que percebi, eu não podia mais arriscar a vida dos outros. Meu primo, o padre, qualquer pessoa que se aproximasse de mim podia ser alvo. Eu precisava encarar aquilo sozinho. Decidi que iria até o interior. Pegaria o pouco dinheiro que tinha e buscaria qualquer pista de Ana Clara. Se ela estava viva, só ela poderia me contar a verdade completa. Antes de partir, recebi uma ligação inesperada. Era meu pai. Preciso falar com você. A voz dele soava cansada, quase suplicante. Não pelo telefone. Amanhã, na fábrica. Sozinho. A raiva explodiu em mim. Depois de tantos anos de silêncio, de conivência com as humilhações da minha mãe, agora ele queria conversar? Mas algo na voz dele me deixou intrigado. Não era apenas arrependimento. Era medo. Passei a noite em claro, dividido entre ir ou não. E se fosse uma armadilha? E se meu pai estivesse envolvido até o pescoço e quisesse me calar? Por outro lado, talvez ele tivesse respostas que poderiam mudar tudo. Na manhã seguinte, fui até a fábrica abandonada que ele usava como depósito. O lugar estava vazio, ecoando o som dos meus passos. A poeira no ar me sufocava. Encontrei-o sentado em uma mesa de madeira, a expressão abatida. Havia olheiras profundas, como se ele também não dormisse há dias. Eu não posso carregar isso mais. Foram as primeiras palavras dele. Seu irmão sabia demais. E você, agora também sabe. Senti um arrepio percorrer meu corpo. O que aconteceu com Daniel? Perguntei, a voz trêmula. Foi um acidente mesmo? Ele demorou a responder. Olhou ao redor, como se temesse ser ouvido, e então disse, num sussurro. Não. Meu estômago despencou. O mundo girou. Então quem fez isso? Ele passou a mão pelo rosto, suado, como se lutasse contra um peso enorme. Pessoas que não podem ser nomeadas. Gente que você não imagina. Eu tentei protegê-lo. Mas falhei. E agora você corre o mesmo risco. O silêncio que se seguiu foi mortal. Eu não sabia se gritava, se fugia, se chorava. Mas antes que eu pudesse reagir, ouvimos um barulho metálico vindo do portão da fábrica. Alguém estava entrando.
O som metálico do portão rangendo ecoou pelo depósito vazio, fazendo meu coração disparar. Meu pai se levantou de um salto, os olhos arregalados, mas não houve tempo de reação. Um vulto entrou, ágil, quase silencioso, e avançou em nossa direção. Eu me movi instintivamente, agarrando um pedaço de madeira que servia de suporte na mesa, mas o homem era rápido demais. Foi quando algo inacreditável aconteceu. Uma voz conhecida gritou do fundo do depósito. Pare! Eu virei e vi uma mulher. Ela estava parada na entrada, firme, o olhar fixo no intruso. O rosto era familiar, de uma beleza suave e determinada. Meu coração congelou. Era ela, Ana Clara. Minha mãe verdadeira. O homem hesitou, recuou um passo, e então, como se percebesse a gravidade da situação, fugiu pelas sombras. Meu pai caiu de joelhos, ofegante, e eu fiquei parado, encarando Ana Clara. Você é. Minha voz falhou. Ela sorriu levemente, mas havia tristeza profunda no olhar. Sim, sou eu. E você é meu filho. Aquelas palavras atravessaram anos de dor e raiva. Eu senti minhas pernas falharem, as lágrimas caírem incontroláveis. Tantas perguntas surgiram, e ao mesmo tempo, parecia que a presença dela já respondia tudo. Por que você não esteve comigo? Consegui finalmente perguntar. Por que me deixaram com ela? Ela suspirou, como se carregasse o peso de um mundo nas costas. Foram forças que não pude controlar. Seu pai biológico, seu pai adotivo, minha família, tudo se alinhou contra mim. Eu tive que abrir mão de você. Eu tentei encontrá-lo, juro que tentei. Mas cada passo era bloqueado. E quando finalmente pensei em agir, seu irmão Daniel já tinha me encontrado e começou a juntar as peças. Meu corpo inteiro tremeu. Daniel havia realmente planejado tudo para me proteger, me preparar para a verdade, mesmo sabendo que isso poderia ser perigoso. E agora? Perguntei, a voz embargada, o que aconteceu com Daniel? Quem fez isso com ele? Ana Clara me olhou nos olhos, firme. Havia pessoas poderosas, interesses que você não imagina. Daniel descobriu informações sobre negócios ilegais, documentos que poderiam derrubar muita gente. Ele estava certo de que eu também estava em risco se alguém soubesse onde estava. E agora, você também está. Meu peito apertou. A ficha caiu, a sabotagem no carro, a perseguição, tudo estava conectado. As pessoas que queriam silenciar Daniel não hesitariam em tentar me silenciar também. Meu pai se levantou, hesitante. Eu tentei protegê-lo. Mas falhei. A única chance agora é unir forças com ela. Olhei para Ana Clara. Pela primeira vez, sentia que minha vida poderia ter um rumo. Ela estendeu a mão. Hesitei, mas finalmente segurei. Era um contato simples, mas carregava uma promessa de algo novo, proteção, verdade, reconstrução. O que faremos agora? Perguntei, ainda ofegante. Ela olhou para mim, séria. Primeiro, precisamos sair daqui. Eles sabem onde você está. Depois, vamos expor tudo. Daniel deixou provas. Documentos, vídeos, informações que ninguém poderia apagar. A verdade precisa vir à tona. Eu respirei fundo. Pela primeira vez, senti algo diferente da raiva ou do medo. Uma sensação tênue, mas intensa, esperança. Saímos da fábrica às pressas, entrando no carro dela. Durante o caminho, Ana Clara começou a me contar detalhes sobre nossa história, sobre os interesses que nos separaram, sobre minha infância, sobre o quanto Daniel lutou silenciosamente para me proteger de tudo. Cada palavra fazia o peso no meu peito diminuir um pouco. Cada detalhe reforçava que, apesar de tudo, eu não era um erro. Nos dias seguintes, seguíamos um plano cauteloso. Ana Clara conhecia pessoas de confiança, gente que poderia nos proteger enquanto reuníamos as provas. Começamos a organizar tudo, documentos, fotos, gravações, tudo o que Daniel tinha deixado. Cada evidência contava uma parte da verdade que minha mãe adotiva havia tentado enterrar. O momento mais difícil foi confrontar minha mãe biológica. Minha mãe adotiva, Helena, finalmente tentou intervir, mas Ana Clara manteve firme a decisão, a verdade não podia mais ser silenciada. Ela precisa ouvir isso, disse Ana Clara, olhando para mim. E você também precisa colocar para fora tudo o que sofreu. É sua hora de reconstruir sua vida. Quando tudo foi revelado à polícia e à mídia, a reação foi imediata.
Minha mãe adotiva foi confrontada, meu pai biológico pressionado, e a rede de interesses obscuros começou a desmoronar. Senti uma mistura de alívio e raiva, anos de dor, humilhações e medo culminavam naquele momento de justiça. Mas o impacto maior veio depois. Com a verdade pública, comecei a receber mensagens de pessoas que nunca tinham me olhado direito, mas que agora viam meu valor. Colegas de escola, amigos do trabalho, até vizinhos que antes sussurravam maldades. O peso que carreguei por décadas começou a se dissolver. Ana Clara se tornou minha referência, minha âncora. Com ela, comecei a reconstruir a identidade que me foi roubada. Passei a enxergar que Daniel não apenas me amava, mas preparou cada passo para que eu tivesse uma chance de redenção. A carta, os vídeos, os documentos, tudo era um mapa para sobreviver à mentira, à traição e ao perigo. Hoje, ainda sinto cicatrizes, marcas de um passado que não pode ser apagado. Mas também sinto força. Finalmente sei quem sou, de onde venho e, principalmente, que mereço viver do meu jeito. Daniel me deu essa oportunidade. Ana Clara me deu direção. E eu aprendi, da maneira mais dolorosa possível, que mesmo nas sombras mais profundas, há uma chance de renascer. Enquanto caminhava pelo jardim da casa de Ana Clara, olhando o sol se pôr, senti algo que nunca havia sentido: paz. Não era completa, não era absoluta, mas era minha. Pela primeira vez, ninguém podia me dizer que eu não merecia existir. O que restava agora era viver. E eu prometi a mim mesmo, diante do céu tingido de laranja, que faria isso, por mim, por Daniel e por Ana Clara. Nada, nem ninguém, poderia roubar minha vida novamente.